Oi pessoal, tudo bem? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar uma resenha sobre esse livro aqui, ó, de paz mental. Ele é um budista, não sei de onde que ele é, só sei que ele é um budista, que ele é um tipo profissional em saúde, em meditação, paz mental, essas coisas. Então vamos lá fazer essa resenha. Não sei pronunciar, por favor, é Thich Nhat Hanh, aqui, ó, esse nome aqui. Bom, gente, ele aborda que a saúde mental ela é muito importante para a vida das pessoas. Aborda sobre questões de meditação. Ele fala que, tipo, a gente está vivendo um mundo muito no mundo materialista, que nisso ele fala que a nossa mãe, a terra-mãe, a mãe natureza é a terra. Então, tipo, quando a gente vai andar, assim, sabe, a gente sempre vai meditando, vai falando aquelas palavras. Aqui eu estou andando, tipo, algumas palavras assim, sabe? Tipo, pra focar no momento presente. E ele fala muito nisso, nessas questões de fazer meditação o tempo todo, sobre literalmente tudo. Quando você está comendo, fazer meditação. Quando você está caminhando, fazer meditação. Quando você está exercitando, fazer meditação. Então, tudo que envolve a respiração, sempre que você puder, faça meditação. E ele fala que a gente está vivendo muito no mundo materialista, que a gente não percebe isso, que a nossa lente, até uma psicóloga falou para mim, que a nossa lente muda com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, a nossa lente muda. E tipo, nisso eu tenho uma experiência, vou fazer um comentário aqui, que nessa, tipo, ter consciência, ele fala, não sei se eu falei isso, mas vou falar agora, ter consciência do mundo presente. Então, tipo, esse resumo é o quê? Então, tipo, fala que a gente está vendo muito no mundo materialista, que a gente não tem consciência disso. Que um exemplo disso é que quando eu percebi, tipo, que eu estava vivendo muito no mundo materialista, eu percebi que eu não queria fazer absolutamente nada, tipo, nadinha mesmo. Não queria fazer nada, só tava naquele tédio profundo, sabe? Então, aí depois que eu mudei a minha lente, tipo, teve um contato com a Mãe Terra, é, tendo consciência que o mundo não é material, sabe, matéria, o tempo todo, que ele é muito mais do que isso, muito mais do que a matéria. Então, gente, esse livro é muito legal e é muito importante, assim, principalmente para quem tem ansiedade. E é um livro muito bom porque aborda vários tipos de meditação. Ah, uma delas que eu não falei, que eu esqueci de falar, é a meditação aqui e agora. O que se resume essa meditação aqui e agora? Aqui e agora se resume na meditação você fazer essa meditação respirando, inspirando, e nessa ação de respirar e inspirar, você vai prestando atenção em algumas partes do seu corpo. Por exemplo, os olhos, você vai prestar atenção, vai descansar o olho vai dar, tipo, injetar amor no seu olho, tipo isso. Aí depois a sua boca, você vai relaxar sua boca, sua sobrancelha. E assim você vai prestando várias atenções em algumas partes do seu corpo, no ombro, nas pernas. Aí no final ele fala, presta atenção nas suas pernas e depois quando estiver acabando, né? Aí se você quiser, mexa um pouco das suas pernas para você se sentir no momento presente. Aí em torno de 20 minutos, assim, é muito bom. E lembrando, para você que quer fazer meditação e tá, tipo, no estado meditativo,
Gente, é muito importante não ter muitos pensamentos em vão. Ou se você tiver muitos pensamentos, vai pensando e nisso, se você não conseguir controlar o que tu pensa, então você faz assim. Você fica pensando, aí nisso, nesse pensamento você respira. Aí pensou de novo uma coisa que não é pra pensar. Aí você respira, inspira, respira, inspira, respira. E nisso você vai controlando seus pensamentos de uma forma meio inconsciente, mas de uma forma consciente também, porque você vai estar no aqui e agora. Gente, então esse foi o vídeo, não tem muita coisa pra falar, que é um livro meio de autoajuda, sabe? De você se aperfeiçoar em auto, autoconhecimento. Então é bem curtinho, não tem muita coisa para se falar, era só sobre isso mesmo. Então, resumindo aqui que eu falei, que é bom você não viver um mundo materialista, você pensar que a Terra é a nossa mãe natureza, e nisso ter consciência, além de ver só a matéria. Então, isso é muito bom, principalmente quando você vai meditar, você pensa nisso, que com certeza isso vai mudar sua lente. Não sei se eu não, eu falei sim uma coisa, que é da lente. A lente também muda. A forma de nós olharmos para os outros também muda. A forma como nós agimos, como nós percebemos o mundo também muda. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa resenha. Foi bem curtinha até. Esse livro é um dos livros meus favoritos, que eu amo muito, porque é coisa de meditação. Então, tipo, eu gosto muito dessas coisas de meditação, sabe? Eu faço meditação desde quando eu tinha 15 anos. E, tipo, naqueles primeiros iniciais de meditação, é muito bom porque eu tava sem preocupação, sabe? Naquela fase de criança para adolescente, sem nenhuma preocupação. Aí tu faz meditação nesse tempo que você tá nem aí pra nada, sabe? E você vai sentir um resultado tão bom, mas tão bom mesmo. Porque quando você faz meditação tendo vários problemas, é muito difícil você estar naquele estado meditativo. Então, você não tendo problemas nenhum é bom. Mas você tendo problemas, mesmo assim, você consegue também, mas é um pouquinho mais difícil. Nisso eu tô falando porque eu tenho experiência bastante nessa em estar naquele estado, sabe? Bem bom. Tipo, aquele estado, ele também fala nesse livro aqui, que é o estado do Espírito Santo. Quando você está naquele estado, você está sentindo o Espírito Santo. Então você que é católico, evangélico, cristão, e quer sentir o Espírito Santo, faça meditação, porque é muito bom. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Em breve vai sair mais resenhas. Gente, perdão que eu não tô postando muita resenha. Eu postei 2 vídeos que não são resenhas, mas eu vou postar mais resenhas sim, porque eu sei que vocês estão amando esse tipo de vídeo. Estão amando mais do que os outros. Vou assistir os outros, gente, por favor. Mas tudo bem. Mas eu vou postar mais resenhas. Ainda tem aquele capítulo, gente, vocês não se esqueceram, né? Da história da psicologia. Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Pra quem, tipo, tá graduando em psicologia, é bom, porque a parte mais histórica, assim, não é, tipo, os transtornos, sabe? As doenças, é a parte mais histórica. Então, tipo, você tendo bagagem nessa parte histórica, é bom, tipo, pra você se aperfeiçoar ainda mais, pra você, tipo, ter repertórios, assim, quando, sei lá, você for apresentar alguma coisa, você ter repertórios pra falar, porque, tipo, não adianta só saber falar, né? Tem que ter repertórios para falar algo com clareza, com consciência do que tá falando. Então, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.